Olá, sejam bem-vindos ao Desculpa Incomodar. Eu sou o Sérgio Martins e estou ao lado de meu amigo Alberto Riar. Turco Louco. O Turco Louco. E o convidado de hoje é o meu titã predileto. Tudo bem que eu sempre, quando entrevisto alguém dos titãs, eu falo que é o meu titã predileto, mas é um dos que eu mais gosto, Sérgio Brito. Obrigado, prazer estar aqui com vocês dois, que eu já conheço de longa data, né? Já temos uma história. Sérgio, você está lançando um disco, Mango Dragon Fruit, que é um disco praticamente de bossa nova. É. Como é que a bossa nova entra na tua vida? Desde sempre. Eu acompanhei meu pai no exílio, né? Então morei no Chile. Para nós, naquele momento, a música brasileira era assim como o Prestígio, Sonho de Valsa, o Sabonete Febo, eram coisas que tinham uma importância para a gente afetiva muito grande. E a música brasileira, com certeza. Então, eu me acostumei a ouvir música brasileira dessa maneira. E quando eu cheguei aqui no Brasil, comecei a fazer música, fora a MPB toda, eu me apaixonei pela música do João Gilberto e do Tom Jobim, que são os dois grandes caras do gênero, são grandes inventores, caras geniais, né? Fora da curva. Então, eu sempre toquei alguma coisa de bossa nova, sempre aprendi as harmonias, aprendi a tocar violão, sempre me interessei pelas melodias, apesar de não exercitar isso junto à banda, né? Então, sempre arrisquei algumas músicas com esse perfil. E quando eu fui fazer o meu trabalho solo, eu resolvi que eu devia focar nisso, que era uma coisa que não cabia nos Titãs e que podia me diferenciar também dos Titãs. Eu podia criar um vocabulário meu próprio, me identificar como artista solo. Obviamente que eu não vou fazer essa bossa nova desses caras, aí não sou pretencioso nesse ponto, mas assim, eu posso fazer a minha bossa nova, uma mistura disso com elementos de música pop, uma bossa nova mais simples, mas usar isso que eu acho que é um patrimônio da cultura brasileira, assim que eu vejo, e vejo que é muito pouco usado, perto do tamanho que tem no mundo, se você olhar para o lado, né? A bossa nova está viva por aí, mas mais lá fora do que aqui. Você falou em exílio, né? Eu já fui deputado, já fui vereador, né? E acompanho um pouco da política. E o teu pai foi vice-governador desse estado tão importante e tem uma história brilhante, né? Uma história de honestidade, integridade, defendendo as suas teses, né? E esse momento da tua vida do exílio te marcou muito, né? Porque, para mim, o exílio é punk, cara. Claro, é punk mesmo, porque a gente... Primeiro, a ausência do meu pai, né? Porque a gente era criança e ele saiu daqui forajudo. Meu pai foi, antes de ser vice-governador, ele foi ministro do Trabalho do governo João Goulart com 32 anos. Depois ele foi líder, foi deputado e quando aconteceu o golpe, ele foi perseguido, assim como muitos outros. Ele teve que fugir, ele saiu foragido do nosso apartamento em Brasília, e ele teve que pular o muro da Embaixada da Hungria, se bem me recordo, para escapar da polícia. E a gente ficou lá, minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo, 3 moleques de... Porra, eu tinha quantos anos? 60, sei lá, eu tinha 4 anos, meu irmão tinha 6, e minha irmã tinha... Minha mãe sozinha, grávida. Então, né, só para dar ideia do início do drama, né? O pai ele vai para a Europa, depois foi para o Uruguai, a gente passou um tempo com ele no Uruguai, depois ele voltou, até que ele conseguiu ir para o Chile, que tinha um grupo de exilados lá, e conseguiu que a gente fosse para lá, mas estava desempregado, ele vivia com as custas de doações, a família toda. Então, é uma coisa dramática, né, cara? Você para pensar, você separa da tua família, você vai falar outra língua, mas não porque você quer, porque você é obrigado. Você chega lá, você é um cara que é visto como estrangeiro, é tudo dolorido, assim, sofrido. Mas é uma experiência de vida também que me enriqueceu, acho. Mas não é que é fácil. É curioso que o rock nacional tem uma só cota de exilados, né? Não por vontade, alguns por vontade própria, por conta do emprego dos pais, e outros forçados. Você, o Bi Ribeiro, que acho que morou no Uruguai, o Dado Villa-Lobos, vocês se encontram alguma vez? Vocês compartilham essas experiências? Não, eu não sei se o deles foi
assim como o meu, Não, de não perseguição foi. política É. e tal. Mas eu nunca falei com ele. Eu sei dessa história deles, né, mas a gente nunca entrou nesse assunto. Eu também não tenho, sendo bem sincero, assim, muita proximidade nem com o Dado nem com o Bi. Óbvio que eu conheço e gosto deles pra caramba, mas não sou assim de... Não lembro Nem disso. quando vocês tinham o mesmo empresário, no caso do Bi. No caso do Bi, o Zé Fortes, né? Zé Fortes, né? Mas não, a gente se cruzava. A gente fez. Eu não sei, acho que nossos encontros com os Paralamas sempre foram muito mais festivos, sabe o que eu estou te falando? Então a gente convivia, mas assim, era sempre um papo alto astral, de curtição. A gente ia ficar falando, pô, você morou no Uruguai. Nunca foi por aí a história. Esse processo, por exemplo, do exílio, né, da postura do teu pai, influencia em algum momento algumas letras do Titãs? Você sabe que eu não tinha muita consciência disso, mas em retrospecto eu vejo que assim, mesmo no Chile tinha uma coisa quando a gente estava lá que era muito forte, que é essa La Nueva Canción Chilena, né, que é Víctor Jara, Violeta Parra, todos esses caras aquele grupo Quilapayún, né, que tinha um discurso político, comentários sobre a sociedade, sobre política, muito forte, muito explícito e muito veemente, né? E não tinha nada a ver com rock, mas eu acho que isso, de alguma maneira, ficou em mim. Assim, eu acho que a gente, quando começou a fazer música com esse perfil, óbvio que tem essa história da música punk, que tinha aquilo também, mas eu digo, pessoalmente, para mim, isso teve uma carga também, assim, de tratar desses assuntos. Porque tem algumas letras, né, do Titãs que eu até usava nos meus discursos, né? Sim. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, a gente quer por inteiro, não quer pela metade, né? Isso, para mim, é puta discurso político, principalmente na época que eu fui deputado e vereador, que eu sofria bullying. Né? Sim. Apelido de turco louco, amigo dos roqueiros, você entendeu? Sem história política, falando de um discurso, né, totalmente diferente do que se ouvia lá. Né? Então, eu sempre pautei Racionais e Titãs, sempre foi minha proposta de discurso político. Né? Então, isso, para mim, tem um lado a ver político muito forte, que assim, cara, assim, os caras só falam de comida, claro que é muito mais importante, mas a cultura, o bem-estar da sociedade não era presente, nunca era visto. O curioso é que você fala assim, né? Até não sei aonde perguntaram uma coisa assim para a gente, e eu vi que, assim, como hoje em dia você tem que tomar partido, se você for de esquerda, você não pode fazer nenhuma ressalva à esquerda e vice-versa. Eu vejo que isso era muito o discurso da esquerda naquela época, né? Isso de que, pô, você não está falando do essencial, o essencial é isso, então isso aí é supérfluo, cultura, por incrível que pareça, hoje em dia parece anacrônico, que talvez fosse mesmo, mas na época era isso o que estava presente, assim, e obviamente isso se inverteu, né? Mas na verdade vale para qualquer dos lados, né? Essa ideia de que limitar a coisa do crescimento, do bem-estar, do humano, a pura sobrevivência nesse sentido mais básico. Óbvio que é importante e tudo mais, né? Ninguém está falando o contrário, mas aquilo, a gente quer inteiro, não pela metade. Né? E polícia, para quem precisa de polícia, por exemplo, também não era um discurso que poderia estar né, dentro da tua história de exílio, podia fazer parte desse contexto? Poderia, mas eu acho que aí a polícia, a música é do Tony, né? Mas ela foi feita por uma situação muito pessoal, mas acho que ela tem uma inteligência muito grande. É muito simples a música, mas ela se aplica hoje o que está acontecendo na Califórnia. A gente não vai se livrar disso nunca. Parece amargo isso que eu estou falando, mas é verdade. É uma questão da opressão, do poder público, do abuso do poder. Né? Ela trata disso, do abuso do poder. Só que de uma maneira muito coloquial e sintética, né? Esse polícia para quem precisa de polícia, não polícia para que precisa de polícia também. É muito preciso, né? Porque não é que você está falando que não é necessário uma segurança pública. É necessário, claro, sim, mas não pode haver abuso de poder. Eu nunca esqueço que uma vez a gente tocou no
no Anhangabaú, cara. Aí a gente, assim, acho que no auge do cabeça, a gente saiu, assim, e tinha uma menina que queria falar muito comigo, assim, uma negra, não sei se fala negra ou preta, eu falo preto. Preto, né? Eu chamo de preto. É. E ela veio falar comigo e ela queria muito, muito falar uma coisa. Ela chegou e falou, Sérgio, polícia para quem precisa, né? Eu falei, isso mesmo. Ela falou, para nós pretos e pobres, né? Aí eu falei assim, puta que pariu. Eu falei assim, não é isso. Mas eu entendi que essa leitura até poderia ser feita, né? Porque vindo da nossa boca ali, garotos bem-nascidos, né? Eu entendi o foco dela. Graças a Deus, a leitura da música não foi por aí, né? As pessoas entendem qual é o foco da coisa. Antes de voltar para o teu disco, eu queria pegar esse gancho de Polícia, que é do Cabeça de Dinossauro, que tá entre os 3 maiores discos do rock brasileiro em todos os tempos. E ele é um disco de muita raiva. E eu acho curioso porque ele saiu em 1986, numa época que nasceu o plano cruzado do Sarney, e a gente achava que a economia ia melhorar. E vocês saem com um disco que tem polícia, igreja, dívidas, e com todo esse estado de violência. Dívidas importantes. Você sabe o que eu ouvi? Alguns que falaram assim, pô, dívidas, mas tá tudo tão bem. Para nós não dava. Qual era o contexto de vocês? Eu acho que o contexto foi a prisão do Arnaldo e do Tony, né? Eu acho que também uma vontade que a gente já tinha musical de fazer uma coisa mais... Que você pega a televisão e aqueles nossos shows caóticos e todo mundo gritando. Mesmo música do Noel Rosa. Então tinha uma coisa ali, uma estética, um vocabulário que a gente estava desenvolvendo e que combinava muito com essa coisa. 8 caras em cima do palco, 4 caras fazendo backing em uníssono. É uma máquina de moer carne, né? Então, 2 guitarras e tal. E a gente foi tomando gosto por isso, porque era uma maneira da gente estar vivo no palco. E no Cabeça, no disco anterior, que é o Televisão, já tem uma música como Massacre, né? Que é bem proto-Cabeça, né? Que o cara cantando em uníssono, aquele riff forte. Você cantava um hino anarquista antes de cantar Massacre? Também eu cantei o hino... a Internacional Comunista e o hino fascista, juntos, antes da música, né? Que também foi uma coisa que eu me arrependi, porque também fui mal entendido, porque... Eu queria dizer assim, a música é contra o totalitarismo, certo? Né? Mas só que algumas pessoas, porque eu estava de preto, careca, entenderam que eu estava fazendo um discurso pró-fascista. Eu falava, como é que pode? Mas, aí eu até lembro que a gente, quando saiu daquele Hollywood Rock, veio um senhor assim, mais velho, que falou assim, você precisa tomar mais cuidado com o que você faz, você não sabe que o nazismo representou. Um cara que tinha uma história lá. Sim. E eu falei, pô, eu sei, mas Aí eu falei assim, puta, eu me enganei. Eu achei que as pessoas iam entender como eu. E não, você vê como é que é louco, assim. Às vezes a gente precisa... Esses assuntos sensíveis, é bom a gente sempre estar ligado, porque a gente, às vezes, passa uma ideia que não é. Nesse caso, era o diametralmente oposto, né? Enfim. Mas eu me perdi aqui por causa não, eu sei, mas lembrança. Para mim é importante ver como vocês foram proféticos, assim, porque a gente vivia numa onda extrema de otimismo e vocês já estavam meio que avisando, falou, olha, a coisa não é tão fácil assim, não. Eu acho que tem uma coisa assim, as nossas músicas daquele disco, elas não são tão circunstanciais quanto elas parecem, porque elas tratam de coisas que estão aí, que talvez nunca, que não vão embora. Você vê o que aconteceu de um tempo para cá, assim, o mundo achou que estava caminhando numa direção de uma coisa mais tolerante, de abertura e de aceitação do outro, do oposto, globalização no sentido positivo e tudo. Isso é uma regressão brutal, né? Então, eu acho que essas músicas ali, aquela temática, essa coisa do Estado opressor, do abuso de poder da polícia, da coisa do lado negativo que a religião pode ter, obviamente tem 1000 aspectos positivos, mas da família, que é tratado com humor ali, com leveza, mas que tem uma coisa ali que também é corrosiva, né? Ácida.
E então todos esses temas, eu acho que eles não vão envelhecer e eles vão ser sempre vão ter sempre um lado negro aí. A gente não vai se livrar desse lado negro, assim. Então, o bom é que você tem que ficar atento a isso, né? Mas eu acho que o disco ele exprime bem isso, né? Então ele tem essa coisa revoltada, essa coisa visceral, essa coisa de não se conformar com isso, né? Que eu acho que acho que é interessante, tipo assim, o Homem Primata, né? Mais entre aspas bobinha e tal, mas fala uma coisa também muito séria, que é essa coisa de você não se render, de você o único objetivo de qualquer atividade humana é ser o lucro. Isso é nocivo, assim. É óbvio que, ok, mercado, bacana, tudo, mas isso reger tudo incondicionalmente, não consigo achar que possa ser bom. Então, tem vários desses temas que estão ali, e curioso que pessoas à direita e à esquerda se identificam com o disco. É aquela coisa meio que acontece do show do Roger Waters, né? Que você fala assim, pô, óbvio que o Roger Waters tenha... Mas você vê que tem muito fã dele conservador, mas se identifica com Us and Them e por aí vai, né? A música é mais forte que isso que eu estou querendo dizer. É mais ampla do que essa dicotomia, assim, que as pessoas resolvem que o meu time é esse e vão emburrecendo, né? Você não acha que o rock, por exemplo, né, eu sou fã de Cazuza, sou fã de Titãs, né, perdeu um pouco esse discurso de ser contestador, de falar o que tem de mal na sociedade através das suas músicas? Perdeu, mas assim, de certa maneira está no rap, né, que faz isso com os próprios Racionais, outros exemplos, mas eu acho que no rock, talvez assim, quando você já disse o que você tinha para dizer, você ficar repetindo aquilo, não sei se, do ponto de vista artístico, é a melhor ideia, porque eu acho que a tendência é você ir enfraquecendo o teu discurso, né? E fazendo versões pioradas de algo que você já disse bem. Então, eu não sei se é um pouco por aí também, ou se tudo ficou menos claro, né? Hoje em dia, assim, as coisas estão mais confusas, eu acho. Assim, você sempre pode ter um porém. Então, eu acho que naquele momento, assim, saindo da ditadura, a coisa ninguém questionava se havia ditadura ou não. Uhum. Hoje em dia até isso é questionado, né? Aquilo era óbvio, estamos saindo de uma ditadura. Ninguém estava falando, não, isso não era uma ditadura. Não existia esse discurso. Você é prova viva disso, né? Prova viva e esperneando. Então, isso não existia. Agora, hoje em dia, as coisas estão mais assim, difusas. Você vê, eu vou dar um exemplo aqui que eu nem gosto muito de falar, porque sempre suscita polêmica, né? Mas a gente fez aquela música Vossa Excelência, né? Num momento que... nem eu sou autor da música, mas ela fala de juízes, de deputados, de senadores, de tudo, e da coisa da corrupção ali no bojo daquele momento em que ainda parecia que isso não era tão generalizado como é de fato, né? Então começou a ser usado como um discurso ali, como uma música anti-PT, ou anti-Lula, ou anti-aquele mais, assim, dependente do fato. A música não era direcionada, mais uma vez, não era direcionada a um ou outro. A um ao outro, né? Era escancarando isso que a gente está cansado de ver acontecer, não precisamos fazer muito esforço. Basta abrir o jornal diariamente, você vê como a corrupção, essa questão, está disseminada na sociedade brasileira, do porteiro do prédio, passando pelo juiz, sim, pelo deputado e por aí vai, pela polícia, pela mistura da polícia com o tráfico e por aí vai. Então, essa indignação era contra tudo isso, né? Mas como hoje você tem que tomar partido, fica parecendo que é uma música anti-Lula, ou então pode ser... Não, é aquele papo que o Hitler era de direita ou de esquerda. Então, fica assim, meio cômico, assim, meio a questão, né? E a música, ela diz algo que ainda continua sendo bem pertinente. Mas, para você ter uma ideia, a gente até tirou ela do repertório, porque ficou muito assim...
vocês estão tomando partido de quem? Ou quem são os corruptos dos quais vocês estão falando? Vocês estão falando do Lula? Vocês estão falando do Bolsonaro? De quem? Qual é o foco de vocês? E não é nenhum, né? Nesse sentido, né? É o coisa geral. É o sistema. É sistêmico. E a coisa da corrupção no Brasil, e tem no mundo inteiro, o mais chato é que, fora a roubalheira em si, é que ela leva uma ingerência, né? Essa coisa da ingerência. As coisas não são feitas mais pelo motivo que deveriam ser feitas, mas só para propiciar tal negócio, tal arranjo. Tudo. Quando você pensa que você quer uma sociedade mais justa, que você quer melhoria das pessoas, que um pouco mais de justiça social, que é algo que acho que faz com o seu perfil ideológico, acho que todo mundo acha isso, né? Que, porra, o Brasil é um país miserável, as pessoas não têm oportunidade de nada, isso precisa mudar, não é possível que alguém não concorde com isso. Você acha que vai mudar? Tá difícil, porque eu acho que é um caminho que a gente não tem um rumo, assim. É complicado, porque eu acho que é porque é delicado mesmo, porque você vê, você fala assim, eu posso ser um cara conservador, acho que as contas públicas devem ser levadas a sério e tal. Talvez isso, a médio e longo prazo, favoreça mais os mais pobres, porque se você gerar inflação e tudo mais, é óbvio que quem vai se ferrar primeiro são os mais pobres. Tudo é taxado, bem de consumo aqui. O cara que ganha um salário mínimo paga o mesmo imposto por essa água que você. Então, é complexo a história, é complexa. E eu acho que essas coisas atrapalham. O que eu fico um pouco desiludido é com a falta de novas figuras, de novos caminhos, tanto à esquerda quanto à direita, de pessoas que você possa... de opções. Parece que você só tem uma opção ou outra, e essa opção é para se contrapor àquela. Não é nem em si uma opção. Então, isso dá uma certa sensação de... Mas, como eu disse outro dia, aí a gente tem a obrigação de estar sempre criando novas utopias, né? De estar renovando as nossas utopias, assim, senão a gente não vive. Então, assim, eu gostaria muito de ver aparecer gente na política com um perfil diferente, com uma visão diferente, gente mais jovem. A Tabata Amaral é uma luz no fim do túnel. Tem outras pessoas que eu acho interessantes, tanto do governo quanto fora do governo e tal, mas, assim, acho que falta muita coisa. Assim, a gente tem pouca opção e não vejo nos próximos anos como isso possa mudar. Não tem como. Até mesmo a constituição dos partidos, ou de quem vai ser candidato a presidente ou ao governador, você tem que fazer um monte de coligação, você tem que fazer... Para funcionar, que acaba achatando e tudo vira a mesma coisa. Ou parecido, pelo menos. Voltando ao Megan Dragon Fruit, que é o teu disco. Você tem... Está meio político o nosso papo. Tamara Mas eu acho Salles... que é legal tudo, né? Música, política, moda. Vou te perguntar de moda também. Vamos partir para essa. Você tem Tamara Salles, Ed Mota, Bebel Gilberto, Fernanda Takai, Roberto Menescal, Brothers ao Brasil, com o nosso amigo Supla. Como é que foi reunir esse time todo? Você já fez um disco pensando e falando, vou chamar essas participações especiais? Dessa vez eu fiz, cara, porque assim, eu não foi aleatório essa minha escolha. Não foi aleatório e, graças a Deus, todos aceitaram, porque foi exatamente o que eu planejei, assim, porque eu queria chamar pessoas que, do meu ponto de vista, dialogassem com essa minha ideia de fazer uma bossa nova pop, com coisa de MPB, que tivesse uma leveza, tivesse um certo humor também. Que tem história na bossa nova, né? De uma certa forma. Exatamente. Ou, pelo menos, com uma... Você vê, vou caso a caso. A Fernanda Takai, não precisa falar muito, ela era de uma banda pop, de uma banda pop, mas ela tem um caminho ali muito ligado ao MPB, fez aquele disco. A relação dela com a Nara é forte e evidente. O Ed Mota é um cara que era um popstar e resolveu guinar e dar uma guinada na carreira dele e faz um trabalho mais jazzístico, com uma música mais sofisticada, mais intrincada, que também é uma opção nesse sentido, de sair do óbvio. Brothers of Brazil, do jeito deles, também tem uma coisa ali com a bossa nova. O Supla faz tempo que fala dessa coisa da bossa furiosa e tal. Roberto Menescal, nem se precisamos falar. A Rita Lee e o Roberto, aquela música que está ali, que eu pensei, que é uma parceria dos dois,
é como a própria Rita falava, eles são bossa-noveiros, eles tinham esse amor pela bossa nova, fizeram o Brasil Conhece, a Rita cantou com o João Gilberto. Então, todos esses aí, não sei se eu esqueci alguém, mas todos eu pensei. A Tamara Salles também é uma cantora de jazz e bossa nova, carioca, super talentosa. Então, todos foram pensados nesse sentido, assim. E eu acho que eu dei sorte, porque eu até fiquei falando, puta, tomara que eu consiga ter todos eles no meu disco, né? E a Bebel, eu esqueci de falar da Bebel, mas não precisa, né? A Bebel. E normalmente o teu disco ele já nasce com o título? Ou você vai fazendo as músicas e vai... Não, esse aí eu demorei para definir o título, e eu até não queria que fosse esse título, que eu achei que assim, as pessoas não vão entender o título em inglês. Aí depois, quando eu comecei a ficar claro para mim a explicação da música, eu falei, pô, uma coisa meio prosaica, assim, de um drink do Starbucks. Eu não, então eu achei que como tem uma boa explicação para ele ser o título do disco, e por causa da música também, que eu acho que a música é uma música... ela não é complicada, mas é a música mais ambiciosa do disco, assim, eu acho. Assim, temos ela num compasso, né, que pouco usual, que é em 5/4. Tem solos grandes de sax, tem uma parte de piano bem definida, assim, então eu achei que era por aí. Mas foi aos 45 do segundo tempo que eu resolvi que o disco ia se chamar Mango Dragon Fruit. Vamos lá, agora para moda, né? Assim, que eu acho que eu ainda gosto de analisar. E tinha uma coisa, quando eu comecei a mexer com moda, eu era muito novo, devia ter uns 15 anos, eu fui na Páginas Amarelas para pegar se eu achasse o telefone do Titãs para poder vestir eles, né? Eu falei, eu gosto do visual desses caras, né? E vou pegar que eu quero vestir esses caras, né? Então, e analisando o teu perfil, né? Assim, eu vejo que você tem a tua estética, né? Você que definiu esse porque geralmente a gente mesmo define esse padrão e segue, né? Mas você gosta de moda, você acompanha? Eu gosto. Eu não sou assim um fashionista, mas eu gosto disso. Por exemplo, assim, eu penso assim, esses meus shows solo, eu sempre procuro, e agora que está mais definido, assim, me vestir com terno, de uma maneira mais elegante, um pouco essa estética da Blue Note, mas da própria Bossa Nova, que é uma coisa que eu gosto, eu me sinto à vontade, assim, me sinto verdadeiro, assim, entendeu? E que é uma coisa que não combina muito com... Até poderia combinar, mas não combina muito com o jeito de palco dos Titãs, até por uma coisa de movimentação, né? Então, tudo isso são... Assim como eu fiz artes plásticas também, fiz algumas capas de discos dos Titãs. Então, assim, óbvio que isso é uma coisa que você está dizendo alguma coisa ali, da maneira como você se veste, né? As escolhas que você faz de imagem, né? O logotipo que você escolhe, aquilo tudo é um recado, né? E é importante pra caramba. Eu lembro que a gente já fez várias parcerias, né? Não, fizemos, mas tem uma coisa tua que, assim, é muito característico da maneira que você se veste, que para mim é muito diferente de todos os integrantes da banda ou das pessoas individualmente. E cada um trouxe uma loucurinha, né? Você vê que a gente, no encontro, era tipo assim, eu olhava para o palco e falava assim, que banda é essa, né? Porque realmente você fala assim, o Arnaldo com aquelas batas afro, né? Eu tô desse meu jeito, o Paulo com umas roupas meio Liberati, assim, mas o Nando com aquele jeito meio country, meio grunge, com as camisas xadrez. Você fala, como é que isso pode ter gerado alguma coisa? Parece que cada um... Mas eu acho que isso que é legal, assim, que apesar de toda essa diferença, tem ali uma unidade, uma coisa bacana que a gente conseguiu juntos, e sem abrir mão disso, né? Que é importante. Você fala, você não precisa abrir mão da tua individualidade, você não precisa pensar igual ao outro para fazer algo junto, né? Que eu acho que é uma coisa legal, essa coisa da democracia, você conseguir dialogar com o teu antagonista. É importante, né? Eu acho que moda e música sempre tá muito perto, tá muito junto, assim, né, sempre me inspirei em vários looks, né, de músicos, de artistas, para, às vezes, construir
né, a minha coleção. E aí você pega, né, quando você olha bandas inglesas, que elas se vestem muito melhor do que às vezes as bandas americanas, entendeu? Porque eles dão muito mais importância para a moda do que os americanos, né? Então, mas voltando assim para o teu estilo, né, assim, sempre me chamou atenção a maneira, com a personalidade que você se veste em todos os lugares que a gente vai. Eu falei assim, esse aqui é o Sérgio Brito, esse aqui é o Sérgio Brito. Você tá de costas, você fala, esse aqui é o Sérgio Brito. Legal, obrigado. Vindo de você, é um elogio. Eu lembro quando vocês tinham as grifes, né? Bichos escrotos, que marcou principalmente o primeiro disco. Sim. Depois, na época da televisão, vocês usavam os ternos coloridos, cada um tinha. Isso é uma coisa muito legal, porque eu acho que a gente tinha essa consciência. Assim, quando a gente fez o vídeo do Sonífera, cada um usava um terninho de uma cor e a gente fez aquela coreografia, porque era tão maluco, assim, a nossa cabeça era meio doentia, porque a inspiração era aqueles grupos de música negra, né? Aqueles grupos que dançavam e cantavam e tudo mais. Temptations e tudo mais, aqueles Motown, né? Então, mas misturado com uma estética new wave. Então, você fala que mistura é essa, né, cara? E realmente já tinha isso porque as meninas lá, a mulher do Marcelo, né? E depois a Marta Fromer, a Marta Oliveira, elas tinham aquela confecção, né? Que chamava Caos Brasilis. Então, que também era uma coisa, eles tinham uma lojinha ali, então elas começaram a fazer as roupas para a gente, tinha o visual bichos, né, que eram camisas só com os ratos, com outro só com baratas. Então, a gente desde o início teve essa que a parte visual e ligado à moda e tudo, e a performance no palco era importante, né? E acho que isso foi importante também para a gente. Você vê, esse negócio do Sonífera, fora a música, que tem um chiclete e tal, mas as nossas apresentações na TV chamavam a atenção. O cara fala, que porra é essa aí, né? Então, acho que isso foi pensado, assim, não foi... Aliás, falando em Aparência de TV, eu lembro de uma coisa que vocês contaram numa entrevista para a Bis, que vocês tiveram que participar de um sonho maluco do Gugu. Sim. Que vocês tinham que se pendurar, salvar uma menina contra uma aranha gigante. No viaduto acho que foi viaduto do Chá, no Santa Ifigênia, não lembro. Com corpo de bombeiros. e aí era o cara lá, vestido de aranha, não era Homem-Aranha, era de aranha. E o cara... E tinha uma menina que ele estava... E a gente tinha que subir, escalar, e fingir que estava batendo no cara... Tudo isso pré-gravado. E depois o Gugu esperava a gente no palco, e a gente entrava numa veraneia no meio do palco, assim, como se tivesse acabado de chegar, falando, não, estamos aqui, acabamos de resgatar a menina. Aí ela falava, nossa, eles me livraram. Que foi coisa surreal, né, cara? Essa época, a televisão era meio surreal, né? Completamente. Assim, você fala, que ideia é essa, velho? Mas você não acha que às vezes as pessoas viam os Titãs, viam as coreografias, viam aquela coisa... A dança do Arnaldo tal, falava assim, eles são meio malucões, vamos colocar eles nas piores frias que a gente puder. E a gente topava tudo, entendeu? Tinha esse detalhe, a gente tinha assim, no começo a gente topava, a gente achava tudo instigante, interessante. Aquele negócio de bando, né? Você tá com um bando, às vezes você se meter numa roubada pode ser divertido. Assim. Então a gente tinha essa coisa no começo. Essa coisa com televisão, a gente fez todos aqueles programas, né? A gente não recusava nenhum. E o engraçado é que tinha as bandas mais puristas, que não queriam fazer playback, mas a gente nunca deu a mínima para isso. Assim, não tenho nada contra, acho que até é legítimo não querer fazer playback, mas a gente nunca ligou para isso. Assim, nunca foi um problema para nós. Mas eu acho bonito isso, essa convivência dos Titãs com a popularidade popular, digamos assim, de vocês estarem... Mesmo a gente sendo tão estranho, né? Sim. Porque você fala assim, pô, era uma banda estranha, vai, assim, para quem... até para quem é meio... assim, tem a cabeça mais aberta, né? E, então, eu acho que... Mas essa coisa de querer ser popular, de não ter medo disso, Sim. né? Eu acho que sempre foi, acho que é uma virtude nossa. Eu até comentei isso com você uma vez, a última vez que a gente conversou aqui. Vocês estavam estourados com acústico, vieram com volume 2, aí vocês foram no Raul Gil. Não sei por que eu falei com o Fromer na época.
pô, vocês estão indo em todos os programas? Aí o Framer falou, nós somos os El Tichans. Mas é porque tem uma coisa ali nesses programas bem populares, assim, que é interessante esteticamente. Às vezes é desafiador, não sei te dizer, assim, tem uma coisa também até que no lixo e no luxo, assim, né? Tem uma coisa bacana ali que você pode transformar, dependendo da maneira que você se coloca, enfim. A gente sempre óbvio que você erra, né, cara? Mas, assim, eu acho que, no fim das contas, valeu a pena pra gente. Você é um ator de grandes canções. Miséria, por exemplo, que você fez. Eu lembro que uma vez o Blask Blonde tinha acabado de sair, eu fui fazer uma viagem de ônibus de São Paulo para Maceió. Você passa ali pelo Nordeste Profundo, aí você entende a letra de Miséria e várias outras. Mas tem uma em particular que eu queria que você contasse um pouco mais sobre ela, que é Epitáfio. Eu frequento um centro kardecista e no final da palestra foi tocado Epitáfio. E eu sei que, por exemplo, em igrejas as pessoas cantam Epitáfio. É uma letra que todas as religiões e todas as filosofias adotaram assim como lema. Você diria que é uma letra espiritualizada? Você fez baseado em alguma urgência do teu espírito? Ou você fez uma letra que você achou que seria interessante? Eu acho que tem uma circunstância dessa música que foi o nascimento do meu primeiro filho, assim, que eu não vou te negar que mexeu com a minha vida, que eu demorei para ter um filho. Eu tive com 38 anos, quase 40. E então isso, assim, ele devia ter ele estava começando a andar, assim. Então, eu acho que isso me fez olhar para as coisas de uma maneira diferente. Mas eu comecei a fazer a minha ideia, até por isso que eu acho que ela tem essa coisa. Primeiro, esse assunto é tratado por milhares de textos e de várias maneiras, e, né, não é um assunto novo, precisa valorizar a vida, precisa não sei o que, parará. O meu foco foi assim, eu comecei a fazer essas frases feitas, que são, sim, pô, devia ter feito aquilo. E fui nas mais banais, cara, só você vê, é que tem as rimas, são todas certinhas, mas devia ter amado mais, devia ter chorado mais, devia ter não sei o que, devia ter arriscado, mas tudo que todo mundo fala o tempo inteiro, né, para si mesmo, querendo dizer que quer mudar, na verdade, né? É uma frase de arrependimento, mas no fundo ela contém uma vontade de mudança, né? Então por isso que eu acho que ela faz tanto sentido assim para as pessoas, porque as coisas simples todas estão ditas ali bem claramente. É que nem rimar amor com dor, sim, é bem como eu digo, assim, são clichês, cara. São um monte de clichê apinhado. Aí tudo bem. Ela vai vai crescendo, a letra vai sofisticando ali para o meio. Tem o refrão que acho que redime toda essa banalidade, porque ele abre, né, o sentido da música e tal. Então ela é muito equilibrada, cara. A melodia também, eu fui feliz. Assim, eu juntei duas coisas, assim, que eu tinha feito essa primeira parte e tinha um refrão que eu não gostava, mas era o que tinha, que era assim, não quero mais esquecer o que eu já devia ter aprendido. O acaso vai me proteger enquanto andar distraído. Mas, musicalmente, ficava uma coisa fraca. E eu levei a música para os Titãs, todo mundo achou legal e tal. Eu falei assim, cara, me ajuda a resolver esse refrão aqui. Quem resolver tá na música. E todo mundo tentou, ninguém conseguiu me apresentar alguma coisa legal. E eu tinha feito essa coisa no piano, essa melodia, isso e a partezinha instrumental como uma outra música, assim. Era tipo outra música que eu ia fazer. Estava em outro tom, inclusive. E um dia, assim, não sei se foi no chuveiro, eu gosto de falar que foi no chuveiro, mas eu comecei a cantar essa melodia e me veio esse verso, do acaso vai me proteger. E eu vi que ele cabia como uma luva ali, assim, sem precisar mudar nada. E aí eu cheguei e falei, caralho, então eu toquei, aí transpus para o tom da outra música. Eu falei, puta, matei, né? E me deu aquele arrepio quando você fala, caramba, porque é aquelas coisas de composição que às vezes parece que o teu subconsciente está trabalhando, independente do que você quer. Então, eu acho que
eu consegui ligar. Então, assim, eu tenho uma lembrança bacana do desfecho dessa música, sabe? Que assim, teve uma parte de suor, assim, de falar, não, eu tenho que falar isso, pegar as clichês, fazer aqui, as riminhas todas, mas essa outro lado veio assim, veio de graça, foi uma coisa realmente inspirada, assim. E tem a ver com o meu processo de composição, que às vezes você faz um trecho, você faz um negócio que você não vai usar, você esquece, você vai juntando material, né? Não é uma coisa assim tão cartesiana de ser, vou fazer isso aqui para chegar nisso, né? Você tem que estar sempre aberto a transformar o que você está fazendo, assim. Então, acho que é uma música que, quando eu fiz, também não achei que ela fosse, sinceramente, não achei que ela fosse ser tão... Assim, é uma música que meu pai gosta, um empresário igual o Porteiro gosta, ela toca em todas as rádios, de todos os tipos. E como tinha uma resistência dos roqueiros, hoje em dia não tem mais, assim, pessoas aceitam como aceitam as músicas, as baladas do Queen, aceitam ela, e por aí vai. Então, é uma coisa que você não sabe, assim, como é que acontece. E hoje em dia, no nosso Spotify, também me surpreende isso. Ela tem assim o dobro ou o triplo da segunda música mais ouvida de todas as que a gente já fez. Ela é campeã de hoje. E é uma coisa que me surpreende, essa coisa, porque eu falo assim, como você falou, essa coisa com a religião, assim, eu não tive nenhuma... Aquilo, né? Embora eu tenha estudado em colégio de padre, talvez eu tenha um entendimento sobre isso que nem eu sei explicitar. Eu estudei no Chile num colégio chamado Seminário Pontifício Menor. Era uma escola preparatória para quem queria ser padre, né? Então talvez eu tenha alguma coisa assim que eu não que não está assim clara para mim, mas que aparece em alguns momentos, né? Eu te falo que eu já escutei várias vezes essa música e eu choro muitas vezes nela. Então a gente fala que os roqueiros também choram. Né? E eu acho que na hora que vocês tocam no show, se você prestar atenção, deve estar muita gente chorando, né? Porque esse é um momento de reflexão de muita gente, né? Que para pensar e fala, caramba, meu, será que eu estou vivendo? Né? Será que eu estou deixando de viver? Né? Isso é legal. E aquele negócio, né? Isso já foi dito e é dito, e continuam fazendo músicas sobre isso o tempo inteiro, mas aquele o como, né? Que às vezes faz a diferença, que é, puta, por que bate para as pessoas, né? É a coisa da canção que é meio misteriosa, né? Você fala assim, pô, foi a escolha das palavras, com a melodia, o arranjo. Nesse caso, eu acho que tudo ajudou, assim, né? Então, assim, no começo é tipo, presta atenção no que eu estou falando, depois, assim, tem uma coisa de explosão, mas tudo isso não foi, assim, calculado, sabe? Talvez fosse, não tivesse esse sentido. Quando a gente tocou lá no Alianças, essa música, eu estava um pouco apreensivo, assim, porque eu falei, cara, eu vou começar a tocar uma música que é metade da música eu com piano, né? E você fala, puta, vai que me dá um branco aqui. Mas eu me senti, eu comentei, acho, contigo isso, eu me senti muito, assim, protegido, para usar uma coisa da música, porque como a gente tocou para 50 mil pessoas que eram nossos fãs, eu me senti aconchegado, assim, eu falei assim, cara, eu tô em casa aqui, entendeu? Estou cantando para pessoas que estão do meu lado, entendeu? Eu não me senti assim, não me bateu isso, é curioso isso. Em geral, você fica meio nervoso, né, numa situação dessa, assim, se expor tanto, assim, quando você está num grupo, até porque tem as comparações, né? Então, mas foi uma experiência bacana. Essa música, assim, é a tal da música que eu não vou conseguir fugir nunca dela, né? E também nem quero, mas eu digo assim, é aquela que, né, não tem escapatória, né? Você estava falando de comparações. Existem algumas resenhas que eu achei bem felizes, por sinal, que tem essa coisa, o Sérgio versus Nando, o Arnaldo versus Paulo. Como é que foi isso? Como é que foi o clima? Você sabe que, assim, eu primeiro, assim, o Nando, eu tenho uma relação com ele, assim, até antes dos Titãs, a gente até já compõe algumas coisas, e hoje em dia eu tenho um diálogo bom com ele, e a gente se desentendeu ali, obviamente, por
motivos vários, mas nunca a gente brigou sério. Assim, Banda é um saco, né? Como é que você quer não se desentender com pessoas que você convive 24 horas por dia, você disputa o espaço, você disputa as coisas no sentido positivo? Sim. Quem, em sã consciência, pode dizer que não vai surgir conflito dessa relação? Óbvio. Então, óbvio que tem vários conflitos, não? Agora, essa coisa com o Nando e comigo, assim, eu acho que é uma bobagem assim, focar nisso, porque até eu diria que, pelo contrário, eu acho que até é um cara que eu tenho bastante afinidade. Eu acho que ele te diria a mesma coisa se você perguntar para ele. Então, assim, em nenhum momento eu falei assim, puta, esse cara... Nunca. Óbvio que eu posso ter me desentendido, ele também pode ter achado que eu fiz não sei o quê. Até eu me desentendi com o Nando. Pois é. Eu digo assim, acontece, né? Então, você fala assim, porra, por que tu focou nisso? As pessoas gostam dessas histórias, né? Esse a gente tem que... Eu acho que a melhor maneira é não dar muita atenção para isso. Mas eu não assim, com eles, eu acho que a gente tem... Quando eu comparo com outras bandas, eu acho que a gente teve uma relação muito saudável, cara, assim, civilizada, pelo menos, entendeu? Assim, com todos os problemas de droga, de grana, de ser muita gente, de disputa, vaidade, caramba. Eu acho que a gente se respeita e eu acho que a gente se admira, cara. Eu acho que, para mim, isso do encontro foi uma lembrança de que isso é verdade, sabe? Assim, você via a gente no palco, aquilo não tinha como fakear aquilo. Não. Então, acho que foi uma coisa legal. Assim. Tem uma coisa que eu acho legal, né, que a gente, na minha cabeça, foi difícil ver, e aí a gente vê através da volta do Titãs com a turnê, né, e que é lotar o Allianz Parque. Sim, sim. Puta, isso... Porque a gente só via isso com banda internacional e tal, e aí, vocês, o Gilberto Gil, lotando, cara, eu falei, que do caralho isso! E a gente fez 6, né? Eu acho que o Gil também vai fazer. Vai. Mas isso é uma coisa que é um mérito nosso, mas eu também a gente tem que dar um crédito para a 30E, que investiu nesse projeto, porque antes disso, artistas nacionais não faziam shows para grandes públicos, só em festivais e abrindo, em geral, de uma maneira, às vezes, equivocada, né? Põe Ivete Sangalo antes de um monte de gente que ninguém conhece. Então, acho que isso foi um bom marco mesmo, cara, porque você falou assim, porra, e a gente se surpreendeu, todo mundo se surpreendeu, e abriu um mercado aqui no Brasil. Você pode ver que depois desses nossos shows, não estou, obviamente, Caetano e Bethânia, Gil, assim, eles são... A turnê de vocês foi uma amostra de que o rock brasileiro era comercialmente viável. A música brasileira, em geral, era comercialmente viável para lotar estádios. E que o público, a diferencial, assim, realmente não dá para você ir para um estádio com 2 lâmpadas e... que você tem que fazer que nem os gringos. Isso foi uma condição nossa, assim, desde o princípio. A gente falou, a gente precisa ir grande, porque senão não vamos, né? E isso, acho que as pessoas não estavam enxergando a possibilidade de ver artistas brasileiros com esse aparato, assim, que é o que a gente merece, assim, para se apresentar bem. E que talvez não tenha tanta diferença entre um artista gringo, que, óbvio, são geniais e tudo, e uma banda nacional, se ela tiver a mesma condições. Né? Pá! Tá vendo? Uhum. E porque, porra, aquilo, né, o que a gente diz também, as músicas, tudo faz sentido para as pessoas que moram aqui, o mesmo idioma. Então, tudo isso... aí, eu achei que foi muito bacana e fico muito feliz disso ter virado uma possibilidade, porra, coisa genial. Você fala assim... Agora, assim, pensando, você fala assim, mas era tão óbvio, né? Que você fala, tem um público gigante. A nossa geração, cara, a gente virou artista, todas as bandas eram muito populares, né? A gente, Paralamas, Legião... RPM, o próprio Barão, eram artistas populares, aquilo marcou uma geração, agora sumiu? Não, né? Mas deve dar um frio na barriga, né? No primeiro show você vai lotar aquilo ali, né? A gente realmente achou que...
primeiro a gente pôs fé, a gente falou assim, não é possível, em São Paulo, São Paulo vai rolar, assim, acho que a gente sabia que não ia fazer feio em São Paulo, acho. Assim, né, encontro dos 7, tudo isso, acho que a gente também falou, porra, não é possível também, né? Então, eu acho que o primeiro a gente sabia, mas depois realmente foi uma coisa que você falou, pera lá, meu. Não, e a turnê internacional também, né? Porque a gente tocou para brasileiro, né? Mas assim. Mas foi, pô, o Radio City tava lotado, cara. Tava pela tampa, assim. Mas, por exemplo, vocês foram headliner do Lollapalooza. Isso foi legal. Isso é muito também. importante. Isso foi legal também. Embora eu achei muito engraçado que esses caras. Quero falar mal de ninguém, mas vou falar. Essas organizações, eles sempre dão um jeito de... Eu não sei se é coisa contratual, mas de colocar a gringaiada num pedestal e a brazucada... Então, a gente era headliner, mas a gente não era apresentado como headliner, a gente era tipo uma atração extra. Então, assim, a gente fechava o festival, antes tinha Kings of Leon, acho, mas eles eram os headliners, a gente era uma atração extra, você entendeu? Convidado especial. Você fala assim, que besteira, né? Porque... E nos festivais, em geral, você vê... eu não sei se é porque... Eu até fico me perguntando se não é por causa de obrigação contratual, sabe? De um manager que tem... eu tenho, sei lá, o headliner, mas eu quero pôr esses dois, você vai pôr esses dois aqui direito e tal. Então, a gente fica desprestigiado, porque você fica com pouco poder de barganha. Que, pela lógica, você fala assim, pô, o Capital Inicial. O Capital Inicial, desses shows que eles têm feito no Rock in Rio, é tipo... Só o headliner que faz um show com mais apelo, assim, de participação do público e tudo mais. E, no entanto, eles, em geral, estão ali a primeira atração. Você fala assim, já não devia ter mudado isso? Assim? A gente, nos anos 80, por causa daquela onda toda, mudou, né? A gente foi headliner com os Paralamas. Do Hollywood Rock, em 92. Então, aquilo foi um momento legal de prestigiar o que estava acontecendo. E não é favor nenhum, cara. A gente segura a onda, né? Não é que você vai fazer um papelão lá. Então, eu acho que isso ainda, com tantos festivais que tem aqui no Brasil, isso ainda podia melhorar, né? Porque você fala, putz, você vê que americano não dá uma folga para ninguém que não seja de lá, assim. E a gente sempre fica com essa coisa de os brasileiros tocam na luz do dia, não sei o quê, tem menos regalias. E eu não entendo, já devia estar um pouco mais ajustado, né? Assim, enfim. Sei lá, uma banda que nem o Sepultura, né? Que é uma banda que você fala assim, pô, não adianta do metal. Muito mais importante do que qualquer outra banda que possa... Você podia estar ali antes do Iron Maiden. Ia fazer feio? Duvido. Zero. Né? Então, são essas coisas que eu fico me perguntando. A Anitta que falou isso, né? Que ela é bocuda no bom sentido. Né? Ela falou que... Não sei se também é o caso, mas que não ia se apresentar mais, que não prestigiava o artista. Não é tão assim, mas que podia ser mais equilibrado, assim, principalmente pensando que... O povo todo é brasileiro, né? Eu lembro que em 2001 teve uma revolta de bandas brasileiras em relação ao tratamento que era dispensado. Acho que o Titãs estava nessa, ou não? Não, a gente não foi dos que se revoltaram. Se revoltaram, eles foram o Barão Vermelho, a gente já era mais Rapa e acho que o Raimundos também. A gente já era mais velho. Isso aí não vai dar em nada. Eles só foram banidos do festival, né? O Raimundos deixou de tocar no auge, né? Porque se eles tivessem tocado, ia explodir, assim, já ia explodir, já era explodido. Mas tinha uma coisa que, assim, né? Você fala dos gringos, mas às vezes eles não deixavam nenhuma banda abrir, né? Aí eu me lembro que eu acabei fazendo um projeto que eu falei que toda banda internacional, né, todo show internacional tinha que ter uma banda nacional abrindo. Né, que era já um puta prestígio abrir, né? Imagina você já era um puta prestígio. Eu me lembro que, vou tocar na abertura do show, já deixava a banda
E você fala assim, os caras, assim, às vezes tem, assim, The Who, Guns N' Roses, não sei o quê. Ok, tudo certo. Agora, tem umas bandas ali que você fala assim, por que também está num lugar tão privilegiado, com tanta estrutura? Você tem, às vezes, um hit, assim, e isso tem a ver com a organização, mas tem a ver com a gente, os Sim. brasileiros, com o público. Você vê, de novo, essa coisa do rock brasileiro virou uma coisa de segunda categoria, assim, por falar assim, né? Voltou a ser um pouco visto assim aqui. Eu vejo as rádios rock que tem por aí, não lançam um single de uma banda brazuca de verdade, que nem lança o Foo Fighters. Ninguém mais faz isso. Assim. Então, pisca o olho, isso escapa e vira aquela coisa. Nossa, esses caras são geniais, são super músicos, e a gente aqui não sabe nada, ou não saber ver que tem uma originalidade no que a gente faz também, que não é cópia somente do que se faz lá fora, que eles mesmos se copiam e que chuparam tudo do blues e por aí vai. Você estava falando da fixação que os chilenos tinham, né, pela seleção brasileira. E eu lembro muito, uma das figuras mais marcantes da seleção de 58 e 62 foi o Didi, que era um cara que, às vezes, o Brasil começava a perder no jogo, ele botava a bola debaixo do braço e falava assim, vamos lá, galera, vamos resolver isso. Folha seca. Folha seca. E fazendo guardadas as muitas e muitas devidas proporções, você, no caso... Nos Titãs, você é uma espécie de Didi. Assim. No caso de, por exemplo, né, a gente já comentou sobre isso também. Os Titãs estavam esfacelados depois do Titanomaquia. Você foi o cara que falou assim, não, galera, vamos lá, vamos reunir e faz o domingo. E depois de todas as alterações que a banda teve, você é o cara que segura a onda, até mesmo porque o Branco Melo e o Tony Bellotto passaram problemas de saúde. Mas você é o cara que segura. Você se identifica como isso? O que faz você ter essa força de falar, vamos lá, vai? Primeiro que eu gosto, assim, eu não é um sacrifício para mim, nem eu quero dar uma de bonzinho. É algo natural. É natural para mim isso. Eu gosto disso, desse desafio. Isso me instiga. Eu acho interessante. Segundo que eu me realizo bem dentro da banda. E eu gosto de ser de uma banda de rock, fazendo essa coisa bossa nova, mas não estou fazendo com a perspectiva de sair dos Titãs, de não tocar mais rock na minha vida. Eu não acho que isso não briga para mim. Assim, eu gosto disso. Eu não acho que porque eu gosto de punk rock eu não posso gostar de bossa nova. Eu não funciono assim. E embora muita gente não entenda, não queira entender, eu também não. Agora eu estou velho, eu não ligo mais para isso, você entendeu? Então acho que toda hora assim, eu sempre gosto de ser de uma banda, e então toda hora que a gente precisa se dedicar e se empenhar mais, eu tenho disposição para isso, porque eu gosto de compor também. Eu acho um desafio. Se você me falar assim, pô, vamos fazer uma música sobre um podcast. Eu assumo, eu vou atrás. A gente aceita. Eu tenho gosto por isso. Tema. Pode fazer. Desculpa te incomodar, mas você pode fazer uma para nós. Se quiser, Mas é verdade, isso para mim é uma coisa que me estimula. Eu gosto, cara. Não é um sacrifício, não é que eu estou me doando para os outros também, porque eu acho que eu tenho um benefício pessoal nisso. Assim, eu me sinto recompensado. Não preciso ser reconhecido como a figura X. Não preciso disso. A essa altura do campeonato, eu não preciso mais. Assim, eu me sinto recompensado mesmo com o que eu faço. Então, é isso. Eu gosto de estar numa banda e também não tenho, assim... O que eu acho que tem acontecido comigo é que eu acho que eu preciso equilibrar mais. Isso eu acho, assim, muito eu concordo desequilibrado. Plenamente. Porque eu falo assim, pô, assim, eu vejo meus discos solo, tem muitas músicas ali, cara, que são boas, que poderiam ser comerciais, eu poderia ter alguns hits dentro dessas músicas, comparando com os meus, já que eu já tenho. E eu não tenho, porque eu não me dediquei, porque eu não fiz shows quando eu lancei o disco, porque eu não dei um aporte, não fiz um investimento para colocar coisas. Você lançou um best-of em vinil que você tem uns 4, 5 grandes hits ali. Pois é, mas são desconhecidos. É isso que eu digo. Então,
eu sinto que isso é muito culpa minha, assim, não é culpa de ninguém, assim, eu que não lutei por esse espaço que eu preciso ter, assim, como artista solo, sem ter que sair da banda, entendeu? Porque, assim, não é porque, assim, eu estou mal na banda que eu quero fazer o meu trabalho solo, sei lá, tipo, acho que não quero falar pelo Nando, mas, assim... O próprio Arnaldo, o próprio Arnaldo, tipo assim, pô, tá uma frustração dentro da banda, o cara quer fazer uma coisa fora da banda. Eu não me sinto essa frustração dentro da banda. Eu quero que as coisas sejam complementares, não preciso sair. Agora eu vou querer equilibrar um pouco, porque eu acho que eu estou velho, daqui a pouco eu morro, e eu acho que tem coisas legais aí que eu queria ver se as pessoas gostam, pelo menos dar oportunidade das pessoas ouvirem e falar, pô, isso é legal aqui, eu não conhecia, né? Porque eu acho que são coisas boas, cara. Você pode colocar na letra de epitáfio, né? Deveria ter me dedicado mais aos meus trabalhos solo. Deveria, pois é, mas nunca é tarde, né? Enquanto a gente pode dizer, não é tarde, né? Esse que é o X da questão. Mas eu vou. Agora eu já comecei assim, agora não tem mais volta. Eu vou dedicar um tempo para isso também. Tá na hora. Deixa eu te falar, quem dos Titãs, ou se foi o Titãs todo, porque existe, né? Eu conheci os Raimundos logo no início da banda. Quem falou, puta, essa banda vai ser do caralho? Todo mundo, cara. A gente se apaixonou pelo Raimundos, porque aquele negócio, né? O Miranda que apresentou pra gente todas aquelas bandas. Nosso Miranda, né? E a gente estava gravando... Grande Carlos Eduardo Miranda, né? A gente estava gravando o Titanomaquia. Assim, o Titanomaquia. Né? Então ele ia com aquelas fitas cassete, ficava mostrando. Aí quando a gente viu, sei lá, Palhas do Coqueiro, a gente falou assim, que mistura é essa, cara, né? Essa coisa da safadeza do rock forró de com duplo baião, sentido, que já é a mistura do que o Raul sugeria, né? Essa coisa da letra com duplo sentido e da própria beat que tem a ver, só porque eles puxaram pro hardcore, mas a gente pirou com o Raimundos. Então é que a gente gravou o disco deles, eles abriram a nossa turnê, a gente deu toda a força do mundo para eles, para falar a verdade. Eu acho que a gente ajudou um pouco. Acho que eles teriam feito sucesso de qualquer jeito, porque era uma coisa que era óbvia, assim, a coisa da safadeza, com a coisa do rock, com letra de duplo sentido, a sexualidade também, que é uma coisa que no Brasil também é pouco tratado desse jeito, assim, na lata, né? Então, uma coisa de escrito de banheiro, de colégio. Isso, que nem eles têm aquele negócio do Zé Newton lá, aquelas músicas que meio porno, forró, pornó, e tudo isso não existia, né, cara, naquela época, e foi sensacional, tipo Selim, né? Selim, você vai lá mesmo. E a gente ficou pirado, então a gente deu... Foi todo mundo, acho que aí foi geral, assim. Arnaldo não estava mais, né, mas... Quem estava, curtiu. A gente participa daquele primeiro disco deles, né? Fazendo backing. Acho que o Nando toca violão no Selim, talvez. Não? Alguma coisa assim. A gente participou. Legal desse disco. A outra que foi uma banda que também a gente pirou muito foi com o Mundo Livre, né? O Mundo Livre também, aquele Samba Esquema Nós, era um disco, putz, também. Então, a pena eles não terem tido o alcance comercial do Raimundos, mas é uma banda também... Mas foi um processo muito complicado, né, o Mundo Livre, em termos de... Sim. É totalmente diferente, né? E o Raimundos tinha aquela coisa rock, então linkou muito com a gente ali, ajudou, tudo foi facilitado, né? Acho que deu muito certo. Eu acho que vocês conseguiram proporcionar para eles algo que é o mais difícil de qualquer carreira, é o início. Né? Então, né, assim, o início é o mais difícil. Então, o Titãs ajudou muito nesse sentido. E a gente preservou eles de terem que lidar com uma gravadora. A gente lidava com a gravadora, né? Era um selo da Warner, então eles davam apoio para a gente. Tudo bem, eles eram artistas, a gente tinha uma porcentagem, a gente até acabou se ferrando. Ferrando não, mas eu digo, a gente saiu com a mão abanando, assim. Porque a nossa ideia era que aquilo virasse um negócio para a gente, né? Você fala, a gente escolhe os artistas, a gente produz, a gente faz eles, depois, se eles crescerem, a gente pode até negociar com a Warner, mas como eles tinham direito de escolha, se eu estiver errado,
que se dane. Eles optaram para ir para a Warner, entendeu? E até eu lembro que na época eu falei assim, porra, cara, você vai falar que não? O cara quer ir para uma major, por que ele quer ficar num selo com você só porque você descobriu ele? Ok, não, então tem uma certa ingratidão nisso, mas é compreensível, assim. Então eles foram para a Warner logo no segundo disco, né? Só logo no segundo disco. E então teve um pouco isso. Para a gente foi frustrante porque a gente queria, né, ter uma banda de sucesso que vai ajudar a outra a fazer sucesso e depois, de repente, tem um cast como esses selos gringos, às vezes viram grandes gravadoras, né? Não, hoje o trap faz muito isso, né? O sertanejo, rap né? faz... O sertanejo também, Os caras né? estão montando selos independentes e bombando um monte de artista. Mas, enfim, eu acho que foi muito legal essa experiência aí, e muito bacana eles terem acontecido do jeito que aconteceu. E também foi uma leva de bandas legais, assim, né? O Planet Hemp, Mundo Livre, Chico Sainz. Chico Sainz. Só um adendo, o Paulo Junqueiro me disse que a Warner tinha a opção de levar a banda para o cash. Ele exerceu esse direito de opção. Mas tinha uma cláusula que eles tinham que concordar, eles tinham Sim. que anuir a banda, né? E aí eles anuíram, o que é normal, né? Mas também eu posso falar, eu nem lembro direito disso aí, nem quero saber o que foi, o que não foi, não, tanto faz. E a banda com o Branco Melo? Aquela Leiderman era muito bom. Aquilo foi divertido. Foi divertido, né? Aquilo foi loucura. Isso foi loucura. São tempos loucos, porque... Sério? Bateram lá na porta, acho que era a Vision Streetwear. Não, nós precisamos fazer umas camisetas. Vamos lá. Mas que eram sensacionais, aquelas camisetas. Né? Tinha aquela do Anão, que é quando ele muda mis pies, assim. Foi muito bom. Mas, enfim... Você sabe que tem uma piada interna, não vou entregar ao jornalista, mas a gente tinha um jornalista da Bis que estava passando por uma situação muito complicada em termos de todos os tipos de abuso e tal. E vocês tinham no Cleiderman uma música que era tô babado, tô fedendo. Eu vou ficar dopado. A gente falou, cara, eles se inspiraram no fulano para fazer essa música. A gente fez essas músicas assim de curtição, de fazer barulho, né? Eu tocava guitarra, cara. O Branco tocava aquele baixo dele com distorção. As músicas eram todas curtinhas, assim. A gente falava 3 coisas, acabava. E a Roberta destruindo na bateria, né? Que era uma coisa também interessante. E a gente foi em tudo que é buraco, né? A gente se meteu... Para a gente foi assim, a gente já era uma banda grande, né? A gente já tinha feito discos... A gente já tinha feito o Go Back, né? Já tinha feito muito sucesso. Então, a gente voltar pro bueiro foi uma coisa divertida, mas assim, a gente nunca pensou que não queria fazer nada com aquilo mesmo. Queria se divertir mesmo. Queria se divertir mesmo. Era o Cleiderman, né? Uma pausa dos Titãs, né? Na verdade, a banda chamava Richard Cleiderman, né? E o Poladian ele era detentor dos direitos do Richard Cleiderman no Brasil. E ele chegou para a gente, quando ele soube que a gente ia lançar um disco, chamado Richard Cleiderman, ele falou assim, seus filhos da puta, se vocês lançarem esse disco, eu vou tirar das lojas, eu vou mandar recolher tudo. Aí a gente estava com o Fernando Zarif, que fez aquela capa também, bagaceira, mas muito legal, e estava escrito Richard Cleiderman. Aí ele falou assim, tive uma ideia. Aí ele foi no banheiro, voltou com um band-aid e pôs em cima assim do Richard. Aí ele falou assim, agora a banda é só Cleiderman. E resolveu a nossa história. Resolveram assim, você pode reparar na capa lá é um band-aid que está em cima do Richard. Assim. Muito bom. Então, esse é o espírito da banda. Você trabalhou com alguns dos maiores produtores do país. É. Você trabalhou com Liminha, você trabalhou com... Não necessariamente do país, mas você trabalhou com Jack Endino, que já tem o passaporte brasileiro. Você trabalhou com o Rick Bonadio, que é um produtor de sucessos. Vocês tiveram uma experiência com o Lulu Santos. Sim. O que você aprendeu com cada um deles? Muita coisa, né? Eu acho que eles são caras... Todos têm suas virtudes e também seus defeitos, Sim. né? Mas, assim, eu acho que aprendi muita coisa. Assim, essa coisa com Liminha desde sempre, de
de querer o melhor, de insistir nas coisas, de depurar as coisas. A gente sempre teve uma tendência a fazer isso, né? Então, acho que o nosso encontro ali foi muito feliz nesse sentido de... e eu acho que ele talvez tenha aprendido um pouco com a gente também, porque entre nós sempre vingou a melhor ideia, independente de quem fosse, assim. Então, acho que isso é um espírito bom quando você está criando coletivamente, né? Se desapegar e falar assim, porra, o cara teve uma sugestão que vai fazer isso ficar melhor, eu vou abrir mão. E, então, acho que isso é uma coisa, essa coisa de estúdio, de gravação. O Jack tem essa coisa mais artesanal, de captação. Quem mais? O Lulu não foi muito produtor da gente, Sim. falar a verdade. Foi uma experiência meio louca. Assim. Por quê? Porque ele não... Eu acho que ele... eu tenho a impressão que ele queria produzir os próprios discos dele, e a gente foi um tubo de ensaio, assim. Então, ele fez... Ali, se dedicou, mas não se dedicou muito. Depois, a mixagem, a gente ficou insatisfeito, a gente foi refazer, ele também nem cuidou muito daquilo, assim, não, sabe? Não lembro, assim, dele ter me marcado como produtor. Não tinha uma história que vocês estavam pensando num outro nome, e o Lulu foi um prêmio de consolação, assim, e ele soube disso e ficou puto da vida. Não lembro de quem que a gente poderia estar pensando. Não sei, Eu acho que não, ele está viajando. Não lembro dessa história, não. Eu lembro que com o Liminha foi assim, que a gente tinha falado mal dele na imprensa, né? Não sei que foi falar que ele deixava tudo igual, esses papos de moleque, né? E ele era puto com a gente, mas quando a gente fez a demo do Cabeça, que é muito próxima do disco, diga-se de passagem, a gravadora pirou e o André Midani pirou. Então o André falou assim, vocês têm que estar com o melhor produtor, com o melhor não sei o quê. Mas tem uma questão com o Liminha. Aí a gente foi falar com o Liminha, eu e o Branco. A gente foi falar, pô, cara, não é nada disso, parari. Eu lembro que ele falou assim, vocês são engraçados, não sei o quê. Aí ele fez um climinha, mas era um pouco óbvio que ele ia aceitar, porque a gente era tipo... as pessoas, antes, na gravadora, eu acho que eles sentiram o potencial do disco, assim, de falar assim, pô, o rock nacional chegou até aqui, agora isso aqui tá fazendo falta, né? Porque, assim, depois do sucesso do Traje, a coisa da Legião, assim... o meu lirismo da Legião, a coisa mais, vai lá, bem-humorada do Traje, a nossa coisa mais ácida e pé na porta mesmo, era uma coisa que estava fazendo falta, né? A prova está aí, porque o disco veio que nem uma avalanche. Né? E faltava um estouro ali, né? Na carreira dos Titãs, sim, as bandas de rock já tinham estourado, faltava gente. Mas a gente... É curioso também, porque... Sempre que a gente opta por coisas mais arriscadas, foi os momentos que a gente se deu melhor. Até eu costumo dizer isso, que as pessoas falam, pô, vocês sempre estão inovando. Mas a gente teve essa experiência. O Cabeça foi a nossa aposta mais arriscada e foi a coisa mais bem sucedida até ali. Depois, aquele outro momento do acústico, também foi uma coisa arriscada. Assim, hoje em dia não parece, mas na época era como é que esses gritalhões aí vão fazer um disco acústico com uma orquestra. Que isso aí vai dar errado. Então, você acaba falando assim, nossa, então, para a gente valeu a pena. Né? Então, acho que tem gente que não tem essa sorte. Para a gente foi bom. E, obviamente, algumas vezes deu errado. Mas assim, o saldo é positivo. Agora, vocês fizeram uma releitura acústica das canções de vocês novamente. E depois vocês fizeram um disco, entre aspas, plugado também, né? Sim, Como é que foi revisitar esse repertório? Em trio, né? A gente fez o trio acústico, né? E fez... depois o disco plugado que você está falando é o mais recente que você a gente fez composições novas, né? Mas essa coisa do trio acústico foi um pouco assim... foi por causa de um show que a gente começou a fazer em teatros. Para a gente mudar um pouco assim essa coisa da rotina, sabe, de show, de você fazer sempre, ou você vai fazer um evento, ou você faz festival, ou você faz, aí você fala assim, pô, vamos fazer uma coisa só nós três. No começo era só nós três mesmo, sem outros músicos. E aí a gente também contando história e tal. Então a gente começou a fazer aquilo e
acabou achando que a gente ia fazer um registro daquilo. E a gente fez o registro do disco, e a gente depois fez um disco com algumas canções... Não, um disco de músicas inéditas, né? Que é mais pesado, é mais mesclado. Assim, eu acho que tem boas músicas naquele disco ali. Tem essa da Rita Lee, que é o Caos, né? Eu gosto de Raul, mas tem outras músicas boas ali também, que eu acho que... o Apocalipse Só também é legal, que depois a gente regravou. Tem boas músicas assim que a gente fez, que são recentes. Né? Quer fazer a pergunta chata agora? Pô, cara, eu estava pensando nisso. Que pergunta chata que eu ia fazer pro Sérgio, né? Porque a gente sempre fala assim que tem uma pergunta que a gente gosta de cutucar, né? Que é desculpa te incomodar, é o nome do podcast. Vai o cara é um lorde, cara. Vai que eu não dá nem graça cutucar. Estou acostumado, pode falar. Não tem problema. Não tem problema, não. Pode falar. A única coisa que a gente pensa, né? Porque assim, que pode incomodar, né? Desculpa te incomodar, é se alguém já chamou seu pai de ladrão, né? Graças a Deus não. Você sabe que nem isso eu posso, vai me incomodar. Porque meu pai é um cara que, pelo contrário, cara, eu sempre ouço as mais diversas pessoas falando, cara, teu pai é um exemplo, que falta faz um cara como teu pai é um cara idôneo, que tem convicções, que não se vendeu. E meu pai costuma dizer assim, quando ele sai com os netos, ele fala assim, eu sou político, mas eu moro de aluguel, é verdade, ele não tem das aposentadorias dele como deputado, e ele fala assim, tipo assim, se eu roubei, a grana não está no meu bolso. Então, é curioso isso, cara, assim, é um orgulho poder falar isso, e também é uma prova de que política, na verdade, esse papo, assim, a política é necessária, cara, para a gente conviver, fazer as coisas andarem, essa ideia de que gente que fez política a vida inteira dizendo que é contra os políticos é uma estupidez. Isso não leva para lugar nenhum. Assim, a política é essa arte do conflito, da resolução dos conflitos, isso tudo. Obviamente, quando você tem pessoas com essa geração do meu pai, não só ele, né? São caras que fazem falta. Assim, você olha hoje em dia os caras ali que você fala, caramba, dá um desânimo, né? Porque você fala... Essas pessoas deviam ser as mais preparadas, as mais idôneas, as mais que estão ali trabalhando em prol do bem-estar das pessoas, né? Puta, a gente foi para um lado tão longe disso, né, cara, que você fala, putz, é triste, mas enfim, isso não me incomoda porque não rola. Eu só tô te... Não rola. Assim, não rola. A gente, né, no meu mandato, durante o meu mandato, eu sei que meus filhos sofreram um pouco. Né? E eu nunca dependi da política. Sim, né? você sempre teve outros negócios. Né? Tive meus negócios. Né? E resolvi abandonar a política porque eu sabia que estava chegando nesse ponto. Né? Então... Mas isso aqui é ruim, porque eu vou falar aquela coisa que incomoda, né? Você não devia ter feito isso. Agora você está fazendo falta. Porque faz falta, assim. São pessoas que você fala assim, porra, faz falta gente confiável, gente bacana na política, cara. Faz falta isso, porque é daí que as coisas podem melhorar, não vai ser de outro lugar, né? E é uma geração que não volta mais, né? Não volta. Essa daí não volta mais. O próprio FHC. E mesmo caras que assim mais conservadores, mais assim eram personalidades, pessoas com uma visão do que o Brasil devia ser, enfim. Éticas. Com ética também, para começar, né? Ética. Com ética, que é uma coisa que falta, né? Educação também. Enfim, realmente é uma coisa. Mas, assim, eu, como eu te falei, eu tenho o maior orgulho e eu vejo isso toda hora acontecer. Assim, restaurante, a gente vai, os caras levantam da mesa para falar, o senhor Albino Afonso, não sei o quê, oferece vinho para ele, empresário, cara de não sei o quê. Então, ele sempre fala, pelo menos eu deixei o meu nome intacto, né? Intacto, e eu tenho orgulho do que eu fiz e tal, não tem essa mancha. Né? E não tem mesmo, Sérgio. A gente que está de fora pode ter certeza que a gente nunca ouviu, né, nada que desabonasse
a história, o legado que teu pai teve, cara. Estou te falando porque eu vivi lá dentro. Tô sabendo. Né? Obrigado. No momento né, que já começou... Eu tenho histórias dentro da Câmara Municipal, por exemplo. Agora esqueço o nome de um vereador, que era até corintiano, cara. Ele era corintiano, mas, meu, cara, era loucura. A gente ficava conversando ali, aí eu não vou citar o nome também, ele chega aqui, pô, esse mês eu só consegui faturar 150 mil. Cara, todo mundo saiu assim, né? Porque tinha câmera, né? No começo da TV, da câmera. Assim, meu, cara, o cara é louco, cara. Sabe? Eu falei, meu, eu tenho que conviver com esse tipo de gente. Terrível, né? E no meu último dia de mandato, Sérgio, que foi governador, né? Também, putz, ele falou assim, você não vai sentir falta, né? Daqui, eu falei, já te convidei para ir na minha casa? Ele falou, não. Você já me convidou para ir na sua? Não, eu vou sentir falta do quê? Né? Então, essas figuras, como o seu pai, grandes figuras, né, que a gente admira, foram pessoas que tinham ideologia, né, que se percebia que tinham, né, nos seus discursos, eles pregavam aquilo que fazia o bem para a população, não para o seu bem. Né? E princípios, né? Assim, tem uma geração aí que também capacidade de dialogar, né, de entender o que os outros querem, enfim, é uma coisa que devia ser assim, né? Mas a gente não vive esse momento, né? Então, eu não consegui fazer dessa vez. Me dá bem aqui. Me deram essa missão. Me deram essa missão, que eu tenho que fazer a pergunta... A pergunta desagradável. Desagradável. Para terminar, a gente vai ter pelo menos um show de lançamento do Mango Dragon Fruit. Vai ter, sim, com certeza. Eu tô assim, eu já falei que eu estou preparando, assim, estou reservando um fim de semana por mês na agenda dos Titãs para fazer os meus shows solo. Então, eu estou programando, eu vou fazer aqui em São Paulo, vou fazer no Rio, vou fazer em Curitiba. Vou fazer com calma, porque eu preciso de um tempo aí para agendar e não sei se eu vou conseguir fazer exatamente sexta e sábado, mas quinta e sexta. Provavelmente aqui eu estou tentando entrar nesse circuito Sesc, porque é bacana e facilita muita coisa, né? E é isso. Mas eu vou fazer show solo, sim, se puder, em todas as capitais. Aqui em São Paulo, com certeza. Não preciso nem é uma promessa. Uma promessa de campanha. Uma promessa de campanha. Bom, chegamos ao final. Desculpa incomodar, queria agradecer ao meu parceiro Truco Louco, e principalmente o Sérgio Dias. Vocês precisam mudar o nome do podcast, porque vocês não me incomodaram nada. Vocês não estão fazendo o serviço de vocês direito. Mas a gente adora você. Eu vou mentir, você é o meu titã preferido. Você Paulo é o segundo, mas o primeiro a gente... Obrigado e até a próxima oportunidade.